O Livro dos Justos, capítulo 44. José é vendido a Potifar, oficial de Faraó. E os filhos de Ismael, que compraram José dos midianitas, que o tinham comprado de seus irmãos, foram para o Egito com José. Quando chegaram ao Egito, encontraram-se com 4 homens dos filhos de Medã, filho de Abraão, que tinham saído da terra do Egito em sua jornada. E os ismaelitas lhes disseram: Vocês desejam comprar este escravo? E disseram: Dá-lo para nós. E eles entregaram José. E eles viram que ele era um jovem muito atraente. Compraram por 20 moedas de prata. Os ismaelitas continuaram em sua viagem para o Egito. E os filhos de Medã também retornaram para o Egito nesse dia. Eles disseram uns aos outros: Eis que temos ouvido que Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, procura um bom servo que poderá assistir diante dele para atendê-lo, fazê-lo mordomo de sua casa e tudo que lhe pertence. Agora vamos vendê-lo a ele pelo preço que desejarmos, se ele for capaz de dar-nos o que exigimos a ele. E foram à casa de Potifar e disseram-lhe: Temos ouvido dizer que tu buscas um servo para assistir-te, e eis que temos um servo que vai satisfazer-te. Se tu puderes dar a nós o que desejamos, iremos vendê-lo a ti. E disse Potifar: Tragam-no a mim, eu vou vê-lo. Se me agradar, darei o que exigiram por ele. Eles foram e trouxeram José e o colocaram diante de Potifar. Ele o viu, agradou-se muito dele e disse-lhes: Digam-me, o que vocês desejam por este jovem? E eles disseram: 400 moedas de prata é o que desejamos por ele. E Potifar disse: Ok, eu darei a vocês, se vocês me trouxerem o registro de sua venda e me contarem sua história, pois talvez ele possa ser roubado, porque este jovem não é nem um escravo, nem um filho de escravo, mas eu observo nele a aparência de uma pessoa agradável e bonita. E eles foram e trouxeram os ismaelitas que os haviam vendido a eles, e disseram-lhes, falando: Ele é um escravo e foi vendido para eles. E Potifar ouviu as palavras dos ismaelitas e deu prata a eles. Eles tomaram a prata e foram em sua jornada. Os ismaelitas também retornaram às suas casas. Potifar tomou José e levou-o para sua casa, para que ele pudesse servi-lo. José achou graça aos olhos de Potifar, colocou confiança nele e fê-lo mordomo de sua casa. Tudo o que pertencia a ele, entregou-o na mão de José. O Senhor estava com José, e ele tornou-se homem próspero, e abençoou o Senhor a casa de Potifar por causa de José. Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José. José era um que decidia o que entrar e sair. Tudo era regulamentado por seu desejo na casa de Potifar. José tinha 18 anos de idade. Era um jovem de belos olhos, de formosa aparência. Como ele, não havia ninguém em toda a terra do Egito. Naquele tempo, enquanto ele estava na casa de seu senhor, entrando e saindo da casa e assistindo seu mestre, Zelica, esposa de seu mestre, levantou os olhos na direção de José. Ela olhou para ele, e eis que ele era um jovem atraente e bem favorecido. E ela cobiçou sua beleza em seu coração, e sua alma se fixou em José. Ela seduziu dia após dia. Zelica seduzia José diariamente, mas José não pôde levantar os seus olhos para contemplar a mulher de seu mestre. E Zelica disse-lhe:
Que boa é a tua aparência e forma. Realmente eu olhei em todos os escravos, não vi um tão bonito como tu. E disse-lhe José: certamente aquele que me criou no ventre de minha mãe criou toda a humanidade. E ela lhe disse: quão formosos são teus olhos, com a qual tu deslumbras todos os habitantes do Egito, homens e mulheres. E ele disse: como eles são lindos enquanto estamos vivos, mas tu deves querer contemplá-los no túmulo, certamente te afastarias deles. E ela lhe disse: como belos e agradáveis são todas as tuas palavras. Toma agora, peço-te, a harpa que está na casa, e toca-a com tuas mãos, e vamos ouvir tuas palavras. E ele lhe disse: como belas e agradáveis são minhas palavras, quando eu canto louvor de meu Deus e a sua glória. E disse-lhe: como é muito bonito o cabelo... Não, é ela que disse. Ela que disse. Zelica disse: como é muito belo, como é bonito o teu cabelo da tua cabeça. Eis o pente de ouro que está na casa, tome-o e enrola o cabelo da tua cabeça. E ele disse: até quando irás falar estas palavras? Deixa de pronunciar estas palavras para mim. Levanta-te e dedica aos teus assuntos domésticos. E ela voltou a dizer: não há ninguém na minha casa, e não há nada para atender, a não ser as tuas palavras e desejo. Ainda assim, não obstante tudo isso, vem. Ela não conseguiu atrair José a ela, nem ele colocava o olho nela, mas dirigiu seus olhos para o chão, abaixo. E Zelica desejava José em seu coração, que ele se deitasse com ela. No momento em que José estava sentado em casa fazendo o seu trabalho, Zelica veio e sentou-se diante dele. Ela seduziu-o diariamente com o seu discurso para se deitar com ele. Ou sempre olhava para ele, mas José não dava ouvidos a ela. E ela lhe disse: certamente Deus, que criou um homem livre das cadeias de prisioneiros, é Ele quem me livrará da tua prisão. Opa, errei aqui, pessoal. Ela lhe disse: perdão. Se tu não fizeres de acordo com as minhas palavras, vou te punir com a pena de morte e colocar um jugo de ferro sobre ti. E José disse-lhe: certamente Deus criou o homem livre das cadeias de prisioneiros. É Ele quem livrará da tua prisão e me livrará do teu juízo. E quando ela viu que não poderia prevalecer sobre ele para convencê-lo, e a sua alma estando ainda fixa sobre ele, seu desejo a jogou numa doença grave. E todas as mulheres do Egito vieram visitá-la, e elas disseram-lhe: por que estás nesse estado de declínio? Tu que não falta nada, certamente o teu marido é um grande príncipe estimado à vista do rei. Não deverias ter tu falta de nada do que desejaste o teu coração? E Zelica respondeu-lhes, dizendo: neste dia deve ser dado a conhecer-vos de onde vem este mal que transforma o que vocês observam em mim. E ela mandou suas empregadas a preparar alimento para todas as mulheres. E ela fez um banquete para elas, e todas as mulheres comeram na casa de Zelica. Ela deu-lhes facas para descascar as cidras para comê-las, e ordenou que José se vestisse com roupas caras, e que ele aparecesse diante delas. E José veio diante de seus olhos. Todas as mulheres olhavam José.
e não conseguiram tirar os olhos de cima dele. Todas elas cortaram suas mãos com as facas que tinham em suas mãos, e todas as cidras que estavam em suas mãos estavam cheias de sangue. Elas não sabiam o que tinham feito, mas continuaram a olhar a beleza de José. Zelica viu o que tinha feito e ela disse-lhes: O que é este trabalho que vocês fizeram? Eis que vos dei cidras para comer e vocês todas cortaram as mãos. E todas as mulheres viram suas mãos, eis que estavam cheias de sangue, e o sangue escorriam sobre suas vestes, e disseram-lhes: Este escravo em sua casa tem nos espantado, e nós não conseguimos tirar os olhos deles por conta da sua beleza. E ela disse-lhes: Certamente aconteceu com vocês no momento que vocês olharam a ele, e vocês não puderam conter-se dele. Como então posso abster-se quando ele está constantemente em minha casa? O que eu vejo dia após dia entrando e saindo da minha casa, como posso evitar este declínio? Ou de perecer por conta disso? E disseram-lhe: As palavras são verdadeiras, pois quem pode ver esta beleza, esta forma bela em casa e abster-se dele? E ele não é teu escravo serviçal em tua casa, porque tu não dizes o que está no teu coração e permanece tua alma na morte através desse problema? E ela disse-lhes: Eu estou procurando diariamente convencê-lo. Ele não concorda com os meus desejos e eu prometi tudo o que é bom. E ainda assim eu não obtive retorno dele. Estou, portanto, neste estado de declínio, como vocês estão vendo. E Zelica ficou muito doente devido ao seu desejo por José. Ela ficou desesperadamente apaixonada por ele. Todas as pessoas da casa de Zelica e seu marido não sabiam nada sobre este assunto, que Zelica estava doente devido ao seu amor a José. Todas as pessoas da casa perguntavam-lhe, dizendo: Por que estás doente, em declínio? Não te falta nada. E ela disse-lhes: Eu não sei o que é isto que está aumentando diariamente dentro de mim. E todas as mulheres e suas amigas vinham diariamente para vê-la. E eles falaram com ela. Elas disseram-lhes: Isso só é possível por causa do amor seu a José. E disseram-lhe: Seduze-o, pega-o secretamente, talvez te ouça e evite esta morte de ti. Zelica ficou pior devido ao seu amor a José. Ela continuou a piorar até que ela não tinha mais forças. Em um determinado dia, José estava fazendo o trabalho de seu mestre em casa. Zelica veio secretamente e de repente caiu sobre ele. José foi contra ela, e ele foi mais forte do que ela e colocou-a no chão. Zelica chorou pelo desejo no seu coração em direção a ele, e ela suplicou a ele com lágrimas que fluíam de seu rosto. E ela falou-lhe em voz de súplica e na amargura de sua alma, dizendo: Já ouviste falar, viste ou conheceste uma mulher tão bonita como eu sou? Ou melhor, do que eu, que fale diariamente a ti, cair em declínio devido ao amor por ti. Confere toda esta honra sobre ti. Ainda tu não dás ouvido à minha voz. E se for por medo de teu mestre, porque ele pode punir-te. Como o rei vive, nenhum dano deverá vir a ti devido a isto. Agora, por conseguinte, peço que me escute. Devolva-me a honra que te consenti. Adie esta morte de mim. Por
porque eu deveria morrer por tua causa. E ela deixou de falar. E José respondendo a ela, dizendo: abster-me-ei e deixe o assunto para meu mestre. Eis que meu mestre conhece tudo o que está comigo em casa, pois tudo o que pertence a ele entregou em minha mão. E como poderei fazer estas coisas na casa do meu mestre? Pois ele também me tem honrado em sua casa, e ele me fez supervisor de sua casa. Ele tem me exaltado, e não há ninguém maior nesta casa do que eu. E meu mestre não se absteve de nada de mim, com exceção de ti, que é sua esposa. Como então podes tu falar estas palavras a mim? E como podes fazer este grande mal e pecado ao Senhor e ao teu marido? Agora, portanto, abstenha-se e não fale mais como estas palavras, porque eu não vou ouvir as tuas palavras. Mas Elica não ouviu a José quando falou estas palavras para ela. Ela diariamente seduzia-o a ouvi-la. E foi depois que o rio de Mitzraim, Egito, encheu até as margens, e todos os habitantes de Mitzraim, e também o rei e os príncipes, saíram com tambores e danças, pois era um grande feriado em Mitzraim no momento da inundação do mar Sihó, que foram lá para festejar o dia. Quando os Mitzri, egípcios, saíam para o rio para se alegrarem, como era o seu costume, todas as pessoas da casa de Potifar foram com eles. Mas Elica não foi, pois ela disse: estou indisposta. E permaneceu sozinha em casa, e nenhuma outra pessoa ficou com ela em casa. Levantou-se e foi ao templo na casa, vestiu-se em trajes principescos, colocou em cima de sua cabeça pedras preciosas e pedras de ônix, incrustadas com prata e ouro. E ela embelezou seu rosto e sua pele com todos os tipos de líquidos. Perfumou o templo e a casa com cássia, incenso, e espalhou mirra e aloés. Depois sentou-se na entrada do templo, na passagem da casa, por onde José passaria para fazer seu trabalho. E eis que José veio do campo, entrou na casa para fazer o trabalho de seu mestre. Ele veio para o lugar que teria que passar e viu todo o trabalho que Zelica fez. Ele voltou. Zelica viu José voltar, gritou para ele dizendo: aonde tu vais, José? Venha para o meu trabalho. Eis que eu darei espaço antes que tu chegues ao meu assento. E José retornou e veio para casa. Passou dali para o lugar de sua sede. Sentou-se para fazer o trabalho de seu mestre, como de costume. Mas Elica veio, e ela ficou diante dele, com seu vestuário principesco, e o perfume de suas roupas se espalhou à distância. Ela apressou-se e pegou José em seus vestuários e disse-lhe: como o rei vive, se tu não quiseres realizar meu pedido, tu irás morrer neste dia. Ela esticou para trás a sua outra mão, tirou uma espada debaixo de seu vestuário e colocou-a no pescoço de José, e disse-lhe: sobe, realiza meu pedido, e se não, tu morrerás neste dia. E José teve medo de fazer isto. Ele levantou-se para fugir dela, e ela segurou suas vestes no terror de sua fuga. A roupa que Zelica segurava foi rasgada, e José deixou a roupa na mão de Zelica, e fugiu e saiu, pois estava com medo. Quando Zelica viu que o vestuário de José fora rasgado, e que a deixou em sua mão, e tinha fugido, ela temeu por sua vida, pois que a notícia sobre ela poderia se espalhar. E ela levantou-se e agiu com astúcia, e colocou fora o vestuário em que ela estava vestida. Ela colocou nela outras peças de roupa.
E tomou o vestuário de José e colocou ao lado dela. Entrou e sentou-se no mesmo lugar onde ela tinha se sentado na sua doença, diante do povo de sua casa que tinha saído ao rio, e chamou um jovem rapaz que estava então na sua casa. Mandou chamar as pessoas da casa para ela. E quando ela os viu, disse-lhes com uma voz alta e de lamentação: Vejam o que o hebreu que seu mestre trouxe para esta casa fez, pois ele veio neste dia para deitar-se comigo. Pois quando vocês saíram, ele veio para casa e vendo que não havia nenhuma pessoa em casa, ele veio até mim e me pegou com a intenção de deitar-se comigo. Eu segurei as suas vestes e as rasguei e gritei a ele com grande voz. Quando eu levantei a minha voz, ele ficou com medo por sua vida e deixou sua roupa aqui, diante de mim, e fugiu. E as pessoas da casa dela não falaram nada, mas a ira acendeu-se contra José. E foram ao seu mestre e disseram essas palavras de sua artimanha. Potifar voltou para casa enfurecido. Sua esposa gritou para ele, dizendo: O que é essa coisa que tu fizeste a mim em trazer um hebreu servo para minha casa? Pois ele veio a mim nesse dia e divertiu-se comigo. Assim ele fez neste dia. E Potifar ouviu sua esposa e ordenou que José fosse punido com chibatadas severas. E eles o fizeram. Enquanto eles estavam batendo, José gritou com uma grande voz e levantou os olhos para o céu e disse: Ó Senhor, tu sabes que eu sou inocente de todas estas coisas. Por que eu morrerei neste dia através da falsidade? Pela mão desses incircuncisos homens maus que tu bem conheces. E enquanto os homens de Potifar estavam batendo, José continuou a gritar e chorar. Havia uma criança de 11 meses de idade. O Senhor abriu a boca da criança e falou estas palavras diante dos homens de Potifar que batiam em José, dizendo: O que vocês querem deste homem? E por que vocês fazem mal a ele? Minha mãe fala falsamente e ela mente. Assim é que foi a coisa. E a criança disse-lhe exatamente tudo o que aconteceu e todas as palavras de Zelícara para José, dia após dia. Assim ele os declarou. E todos os homens ouviram as palavras de seu filho. Eles questionaram muito as palavras da criança. A criança deixou de falar e ficou muda. Potifar ficou muito envergonhado com as palavras de seu filho e mandou seus homens para não baterem mais em José. Os homens deixaram de bater em José. Potifar pegou José, ordenou-lhe a comparecer perante a justiça diante dos sacerdotes, que eram juízes pertencentes ao rei, para julgá-lo sobre este assunto. E Potifar e José vieram diante dos sacerdotes, que eram juízes do rei, e disse a eles: Decidam, peço-vos, que condenação é devida a um servo que fez o que ele fez? E os sacerdotes disseram a José: Por que tu fizeste isto a teu mestre? E José respondeu-lhe dizendo: Não foi bem assim, meus senhores. Assim foi o assunto. E Potifar disse: José, certamente confiei em tuas mãos todos os que pertenciam a mim. Eu nada retive, menos minha esposa. Como pudeste fazer-me este mal? E José respondeu dizendo: Não, meu senhor, como o Senhor vive e como tua alma vive, meu senhor, a palavra que tu ouviste de tua esposa é falsa, pois assim foi o caso neste dia. 1 ano foi decorrido para mim desde que estou na tua casa. Tu tens visto qualquer iniquidade em mim ou qualquer coisa que me possa fazer que exija a minha vida?
E os sacerdotes disseram a Potifar: enviar-nos, te pedimos, e traz diante de nós as vestes rasgadas de José, e deixa-nos ver o rasgo na mesma. Se o rasgo é na frente da peça da roupa, então seu rosto estava oposto ao dela. Então provavelmente o segurou para chegar a ele. E com dolo tua esposa fez tudo o que ela falou. E trouxeram a roupa de José diante dos sacerdotes, que eram juízes, e eles a olharam. Eis que o rasgo estava na frente da roupa de José. E todos os sacerdotes souberam que ela o havia pressionado. E eles disseram: a sentença de morte não é devida a este escravo, pois ele não fez nada, mas o seu julgamento é que ele seja colocado na prisão devido ao relato, que através do qual diz que ele foi contra tua esposa. E Potifar ouviu suas palavras e colocou-o na prisão, no lugar onde estavam confinados os prisioneiros do rei. E José ficou na casa do confinamento 12 anos. Não obstante isso, a esposa de seu mestre não se esqueceu dele. Ela não cessou de falar a ele dia após dia, para que ouvisse a ela. E no final de 3 meses, Zelica continuou indo ver José, na casa de confinamento, dia a dia. E ela tentou a ouvir, e Zelica disse a José: quanto tempo tu permanecerás aqui? Mas ouve agora minha voz. Eu te tirarei desta prisão. E José respondeu: é melhor para mim permanecer nessa prisão do que ouvir as tuas palavras, pecando contra o Senhor. E ela disse-lhe: se tu não realizares meu desejo, eu vou arrancar fora teus olhos e adicionar grilhões a teus pés, e eu vou te entregar nas mãos de quem nunca conheceste antes. E José respondeu a ela e disse: eis que o Criador da terra é capaz de me livrar de tudo que tu possas fazer a mim, pois ele abre os olhos dos cegos e liberta os cativos, e preserva todos os estranhos que estão inquietos com a terra. E quando Zelica viu que não conseguia convencer José a ouvi-la, ela parou de seduzi-lo. E José continuou confinado na prisão. Jacó, pai de José, e todos seus irmãos que estavam na terra de Canaã ainda choravam. E choravam naqueles dias por causa de José. Jacó recusou-se ser consolado por causa de José. Jacó chorou e lamentou todos aqueles dias.